Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu entro na Tua presença, Senhor Jesus, ó Pai, nessa hora. Meu Pai querido, rogando a Ti, Senhor Jesus, ó Pai, a Tua direção, a Tua graça, Senhor Jesus, ó Pai, para esses minutos que estaremos, Pai querido, falando a respeito da Tua santa e gloriosa palavra, Pai. Meu Deus, meu Pai querido, a todos, Senhor, que tiverem acesso, Senhor Jesus, ó Pai querido, a este vídeo, Senhor, possam, Senhor Jesus, ó Pai, estar com seu coração voltado para Ti, Senhor, para a Tua palavra, e Teu Espírito Santo esteja visitando, Senhor, a cada coração, a cada lar, Senhor Jesus, a cada vida, Senhor, que se prostra diante de Ti, Senhor. Pai querido, revela a nós, Senhor Jesus, o Teu querer nesta noite. Pai querido, venha abençoar, Senhor, os Teus filhos, Senhor Jesus. Aqueles, Senhor Jesus, ó Pai, que tem, Senhor Jesus, pedido oração. Aqueles que ao assistirem esse vídeo estarão pedindo oração pelas suas vidas, pela sua família. Ó meu Pai querido, venha, Senhor, estender a Tua mão santa e poderosa, Senhor, e estar abençoando a vida de cada um, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, ó Pai, a Tua presença, a Tua graça. Venha nos encher, Senhor Jesus, ó Pai, com a Tua unção, com a Tua graça. É o que nós te pedimos, Pai amado, te agradecendo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero vos saudar com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Rubens, da Igreja Evangélica Filadélfia, Ministério Bauru, que tem sob responsabilidade o seu pastor presidente, pastor Wagner de Azevedo. Nós iremos nessa noite, pela misericórdia de Deus, estarmos fazendo o estudo da palavra do Senhor em Apocalipse, mas eu gostaria de estar convidando vocês que estão tendo acesso a essa live, vocês que acessarão essa live por intermédio do Facebook, que vocês acompanhem, né? Tendo aí em mãos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para que vocês possam estar tendo a compreensão melhor daquilo que nós estaremos falando nessa noite, né? Então eu gostaria de pedir àqueles que estão com a sua Bíblia que abram a sua Bíblia em Apocalipse, livro da Revelação, Apocalipse do apóstolo João, no capítulo 1. E eu quero estar lendo, aos irmãos vão acompanhando aí, né, a leitura bíblica, e nós estaremos fazendo para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Fiz questão de estar lendo esses primeiros versículos do capítulo 1, porque nós estaremos falando aqui e do capítulo 16, onde falam a respeito das 7 taças do Apocalipse. E muitas pessoas, irmão, por incrível que pareçam, elas têm receio, e por que não dizer muitas pessoas têm até medo a respeito do que está escrito aqui no livro de Apocalipse. Quando nós acessamos, né, este livro e começamos a percorrer os seus capítulos e versículos, certamente, se nós não tivermos uma plena comunhão com Deus, certamente, se nós não tivermos no nosso coração
aceitado o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Certamente, se nós não tivermos no nosso coração a certeza da expiação na cruz do Calvário, obviamente, tudo que a gente ler a respeito neste livro há de causar um temor muito grande, né? As pessoas ficam espantadas, ficam receosas e ficam, por que não dizer, com medo, né, das coisas que irão acontecer, pois são reveladas aqui neste livro, né, a João, para que ele escrevesse fielmente todas as coisas que haviam de acontecer, né? E aqui o mais interessante, no versículo de número 3, que fala bem-aventurado, ou seja, feliz é, né, o que lê e ouvem as palavras desta profecia, deste livro. Lê e ouvem as palavras da profecia e guardam elas, né, em seu coração, porque ele ainda visa: o tempo está próximo, o tempo de Deus está próximo, né? Então, meus amados irmãos, este livro realmente lhe causa temor. Se você está ouvindo este vídeo, ser uma pessoa religiosa, se você que está tendo acesso a essa live não tiver a certeza da salvação, esta é uma noite para que você preste bastante atenção das coisas que hão de acontecer, né? Para que você possa ter um contato pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tomar posse das promessas que Ele tem para aquele que nele crê. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, em Apocalipse, irmãos, capítulo 15, né? E o capítulo 16, vocês podem abrir aí, nós estaremos percorrendo aqui, né? Falaremos a respeito das taças, que elas têm a representatividade, elas representam, né, os acontecimentos dos fins dos tempos. Demonstram o quê? Demonstram a ira de Deus sobre o pecado e o fim de todas as coisas. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Demonstram a ira de Deus sobre o pecado. Sobre o pecado. E não sobre o pecador, porque Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Porém, é necessário que o pecador venha se arrepender das suas más obras e venha ter o quê? O que é uma conversão? É a mudança de direção. Caixinha de sinal, né? Então, irmãos, é necessário que se converta, que se arrependa, que se converta dos seus maus caminhos e passem a andar nos caminhos do Senhor, nos caminhos conforme a direção que a Bíblia Sagrada nos dá para estarmos no seio da vontade de Deus. Então veja bem, vai causar espanto o que nós estaremos estudando aqui? Sim, mas veja bem, a própria palavra de Deus, ela vem nos dizer o que é a ira de Deus sobre o pecado, sobre as pessoas que praticam a iniquidade, sobre as pessoas que não se arrependerem dos seus maus caminhos. É uma celebração, veja bem, nós estudarmos as taças, ela é uma celebração de vitória. Ela é demonstrada quando os vencedores louvam a Deus, entoando o quê? O chamado Cântico de Moisés, em alusão ao quê? A saída do Egito, quando o povo cantou do outro lado do mar, né? Nós vemos aí essa passagem lá em Êxodo, capítulo 15 e verso 18, né? Eu sempre também aconselho você ter aí um papel, né? Uma caneta, um lápis, porque o tempo que a gente faz das lives, ele é curto, né? Nós não temos aí como estar
lendo completamente todos os versículos, mas a gente deixa os versículos para que os irmãos vão acompanhando e aprofundando o estudo, né, sob a direção do nosso querido Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, lá em Êxodo capítulo 15, do verso 1 ao 18, vai falar a respeito do cântico de Moisés, né? É a alusão, né, à saída do povo, né, lá do Egito. É uma celebração de vitória. Veja bem, João vê, irmãos, 7 anjos que recebem essas 7 taças, né? Cada um recebe uma taça. Nós podemos ver lá em Apocalipse, capítulo 15 e verso 1. Um dos querubins entrega as taças aos anjos para serem derramadas sobre a terra. Veja bem, irmãos, o que são as taças da ira de Deus? Nós vamos transcorrer elas aqui, olha. Veja bem, a primeira taça que foi derramada, Apocalipse 16, verso 1 e 2, são a taça da úlcera. Veja bem, úlcera nas pessoas que têm, preste atenção, úlcera nas pessoas que têm a marca da besta. Semelhante às úlceras que recaíram sobre os egípcios, lá em Êxodo, capítulo 9, do 8 ao 12. As pessoas que negaram a Cristo e aceitaram a marca do anticristo ficarão cancerosas com grande sofrimento. Então, a primeira taça, ela é a taça da úlcera. Mas, pastor Rubens, quando se dará isso daí? Irmão, se dará no período da grande tribulação. Por isso que eu digo, o tempo agora vivido não é o tempo da ira. Nós estamos vivendo o tempo da graça. É o tempo que nós temos, o fôlego de vida, em estarmos andando conforme os ensinamentos de Deus. Não é mais momento, irmãos, para nós nos preocuparmos em termos uma religião. Religião é algo social, é algo que se declara à sociedade, é uma forma de comportamento, é uma forma de servir, né, ao seu Deus. Mas nós precisamos, cada um de nós, termos esse encontro pessoal com Cristo. Não adianta você se declarar, não adianta você apenas dizer, se dentro do seu coração não haver o arrependimento. A entrega total ao único Senhor e Salvador das nossas vidas. No início do seu ministério terreno, se não me falha a memória, lá em Mateus capítulo 4, não me recordo o versículo agora, mas diz, e no início do ministério terreno, o Senhor, ele vem dizer, arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Qual é o segredo? Qual é a chave? É o arrependimento de tudo aquilo que desagrada a Deus. E nós sabemos. As pessoas, mas eu fiz tanta coisa sem inconsciente. Mas conscientemente, você tendo certeza de que você errou, você pode dobrar o seu joelho, você pode curvar o seu semblante a Deus, em forma de reverência a Deus, e arrepender-se enquanto há tempo. Para que quando chegar o momento da ira de Deus, que será derramada sobre toda a terra, você não faça parte desse exército de pessoas
que estará aqui sofrendo estas consequências da ira de Deus. Então, a primeira taça, você pode ter anotado aí, ou já falei, são a úlcera. A segunda taça, eu vou ter que transcorrer, irmão, para que a gente possa passar todas aqui. A segunda taça, que está em Apocalipse, capítulo 16 e verso número 3, diz a respeito do que? O mar se torna em sangue. Na segunda trombeta, apenas a terça parte do mar foi afetada, que foi lá em Apocalipse, capítulo 8, verso 8 ao 9. Mas nesta segunda taça, irmãos, todo o restante dos seres marítimos hão de morrer. Será afetada todo o mar. O mar se transformará em sangue. Imagina. E todo olho verá. Ninguém imagina o acontecimento, né? Todos hão de saber. Por isso existe a revelação de Deus para que todos saibam o que há de acontecer no futuro. Né? Então, os mares se tornarão em sangue. Imagina, todo ser vai morrer. Peixes, algas, enfim, baleias, tudo que existir no mar perecerá. Né? A quarta taça, perdão, eu falei a segunda taça, agora a terceira taça. Os rios, irmãos, está lá em Apocalipse 16, do 4 ao 7, é um segmento. Após o mar ser afetado, as fontes, os rios, né? Também, semelhantemente à praga que o rio Nilo virou sangue no Egito, assim também serão afetados as nossas nascentes e os rios, ou seja, tanto água salgada do mar como água doce, se transformará em sangue. A segunda taça no mar, posterior à terceira taça, as fontes, as nascentes e os rios. Agora imagina, não haverá água para beber, só sangue. Irmãos, o negócio não é brincadeira. Causa espanto, causa medo, sim. Agora imagine para aqueles que ficar. É momento, irmão, quando nós começamos a aprofundar esse estudo, de dar glória a Deus por sabermos que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia fala em Tessalonicenses que nós seremos arrebatados. Os que estiverem vivos, né, durante a vinda do Senhor, serão, num abrir e fechar de olhos, arrebatados. Seremos tirados da terra. Não precedendo, ou seja, não sendo primeiramente daqueles que já dormem no Senhor. Ou seja, a saber, aqueles, quando nós falamos aqueles que dormem no Senhor, são aqueles que tiveram os seus dias, o chamado do Senhor antes de nós. Foram recolhidos pelo Senhor antes de que isso aconteça. Por isso que a Bíblia relata que eles são bem-aventurados, porque eles verão a Cristo primeiro que nós. Eles estarão no céu primeiramente que nós. Estarão com Cristo primeiramente que nós. E depois nós seremos arrebatados. Então, irmãos, nós teremos o conhecimento, mas jamais aquele que está em Cristo Jesus viverá sequer uma dessas taças. Porém,
aqueles que estiverem e ficarem na grande tribulação viverão todas essas taças. Uma já não é brincadeira. Todas. Né? A quarta taça, que está em Apocalipse, capítulo 16, o verso 8 e o 9, fala a respeito do aquecimento do sol. Você acha às vezes que o sol, quando está fazendo calor, você acha que está muito quente? Oh, meu Deus, eu não posso ficar muito no sol, vamos lá correndo. Se vai numa praia, se vai num rio, se vai trabalhar, já vamos passar aí um protetor solar, porque se ficar muito tempo exposto ao sol, o que acontece? Queima. Agora você imagina essa quarta taça, onde o sol será aquecido de uma maneira sobrenatural. O sol estará o quê? Estará queimando as pessoas, estarão torrando as pessoas. A Bíblia aqui relata que o sol vai perder a terça parte do seu brilho, né? Bem como a lua e as estrelas. Isso é o que está escrito lá em Apocalipse. Você pode acompanhar do 8 até o 12. Já na quarta taça, o calor do sol se torna tão intenso como nunca houve antes. Já houve recordes aí de aquecimento, de temperatura elevada. Mas nesse tempo, como nunca houve antes, ou seja, será de uma maneira com que a pessoa realmente estará num sofrimento muito grande, né? Misericórdia, Senhor. A quinta taça, irmãos, temos que avançar porque nós não queremos prolongar. A quinta taça, trevas no trono do anticristo, né? Apocalipse, capítulo 16, do verso 10 e o verso 11. Trevas sobre o trono do anticristo, irmão, semelhante à praga das trevas do Egito. Nós olharmos lá em Êxodo, capítulo 10, 21 e 23, Êxodo, capítulo 10, 21 e 23, nós vamos ver, né, que houve lá a praga das trevas. E esta taça, que é trevas no trono do anticristo, é semelhante ao que ocorreu lá. Deus vai confundir os planos do inimigo. Mesmo assim, irmãos, olha só, hein? Isso que a gente vai expor aqui aos irmãos é uma coisa muito séria. Porque nós vemos aí muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus. Muitas pessoas que terão acesso a essa live. Muitas pessoas que já teve visita de irmãos, de pastores, já leram a Bíblia Sagrada, mas têm os seus corações endurecidos. Têm os seus corações, irmãos, fechados para Deus. O Senhor está à porta e bate, mas tem muitas pessoas que não estão abrindo. E Ele não está entrando. Aqui relata que mesmo assim, havendo todos esses acontecimentos que houve até aqui, o aquecimento, as úlceras, o mar sendo transformado em sangue, as fontes dos rios sendo transformados em sangue, né? O aquecimento do sol queimando as pessoas demasiadamente de uma maneira sobrenatural que nunca foi vista antes. As trevas, né, durante o dia sendo confundida. Mesmo assim, irmãos, as pessoas ainda endurecerão o seu coração. O inimigo vai endurecer o coração, assim como o coração de Faraó foi endurecido. E não se arrependerão dos seus erros. Irmãos, quantas vezes, independente
do local onde você está servindo a Deus. Quantas vezes nós já não ouvimos essa palavra? Arrependei-vos. O tempo está próximo. Quantas vezes? E torna-se uma coisa rotineira. Torna-se algo que vamos nos habituando a ouvir. Torna-se algo com que o nosso coração muitas vezes já não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando. Nós olhamos às vezes para o que nós apenas conseguimos enxergar. Você nessa noite está tendo este visual, mas este visual que você está tendo é físico. Talvez este visual, com certeza, não vai lhe agradar. Mas o que está sendo falado é algo sobrenatural. O que está sendo falado é a palavra de Deus. Eu não tenho nada de mim a dar a vocês, mas tudo o que está sendo ensinado aqui está sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a diferença da pessoa que abre o seu coração e recebe a palavra de Deus com alegria. Ainda que a palavra seja uma palavra dura, ainda que a palavra de Deus venha a ser uma correção, ainda que a palavra de Deus ela venha mostrar a ira de Deus, a pessoa se alegra porque ela tem confiança em Deus, porque sabe que Deus é o seu refúgio, sabe que Deus é a sua fortaleza, sabe que Deus é a rocha inabalável, sabe que Deus é aquele que vai conduzir você ao céu, é o único, é o Salvador da nossa vida, é quem redime a nossa alma, é quem nos lava do pecado. Deus é o único. Então você precisa, quando ouvir a palavra de Deus, abrir o seu coração, deixar com que o Espírito Santo de Deus faça a obra, quebrantar o seu coração, ser sensível à palavra de Deus. Não tem problema, aleluia, você precisa se entregar, aleluia, ao Senhor, para que Ele faça a obra por completo, porque tem muitas pessoas que já aceitaram ao Senhor, mas não permitiram com que Deus faça a obra por completo. Deus quer fazer a obra por completo para que você possa entrar no céu e entrar no céu pelas portas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, após meu tempo está se esgotando aqui. Após as trevas no trono do anticristo, nós ouvimos a palavra de Deus, né? Que o sol se converterá em trevas, a lua se converterá em sangue, né? Muitas coisas, irmãos, às vezes a gente lê e não entende. Porque nós não pedimos para o Senhor. Peça para o Senhor nessa noite. Peça entendimento da sua palavra. Leia a palavra de Deus com reverência. Ore ao Senhor com reverência. Jejue, consagre, renuncie ao pecado. Resista ao diabo, e a palavra de Deus diz que ele fugirá de vós. Amém? A sexta taça, irmão, é a batalha do Armagedon, né? Apocalipse capítulo 16, verso 12 ao 16, diz assim: com o derramar da sexta taça, acontece o secamento do rio Eufrates, abrindo caminho para que as nações do Oriente venham
para a guerra do Armagedon, que acontecerá no Vale de Megido. Eu tinha aqui ainda uma outra versão aqui que fala a respeito da sexta, né? A sexta taça, né? Fala assim: o rio Eufrates seca, deixando livre o avanço das tropas que avançarão do Oriente para Israel. Para a batalha de Armagedon que se avizinha. Deus uma vez já dividiu as águas do Mar Vermelho, de modo que Israel o atravessou a pé, enxuto. Mais tarde ele fez secar totalmente o Jordão em época de enchente. Outra vez ele dividiu as águas do mesmo rio, nos tempos de Eliseu. É significativo o Eufrates aparecer nesse contexto, uma vez que ele será um dos limites do futuro Israel durante o milênio, conforme a promessa feita por Deus a Abraão, mas que ainda não teve cumprimento. Ele está ligado ao princípio da raça humana. O Eufrates está ligado ao princípio da raça humana, sendo um dos rios que banhava o Éden. Você sabia disso? E agora, no desfecho final da mesma raça, ele é também mencionado. Salomão, quando rei de Israel, chegou a dominar até o Eufrates. O termo rio, nesta referência, na versão Ark, é uma alusão ao Eufrates, que está lá em Isaías 11, verso 15. Parece explicar como se dará esta secagem do Eufrates. Outra vez, o rio aí mencionado é o rio Eufrates. Fala no verso 12: reis que vêm do lado do nascimento do sol. Deve ser a referência, aos países-chave do Oriente, como Japão, China, Índia e outros menores. Porém, em desenvolvimento naquela parte do mundo do sol nascente. Como diz no original, Anápolis Eliou. Já vimos que houve uma seção parentética entre o sexto e o sétimo selo. Houve outra também entre a sexta e a sétima trombetas. Agora temos esta entre a sexta e a sétima praga. Ela contém matéria explicativa ligada à sexta praga. É uma antevisão da derrocada das nações do Armagedon. Então, os países aí chaves, diz aqui que o rio secará, dando então condições para que tenha acesso, para a batalha do Armagedon. Aqui o verso 13 fala a respeito das três rãs, Algumas versões falam tem outra tradução para rãs aí, Eram animais, irmãos, na tradição judaica, as rãs, eram animais considerados impuros para a tradição judaica, Você pode ler lá em Levítico, capítulo 11, o verso 28 a 31, você vai observar esses animais lá. Assim, além da rã, tem outros animais, dependendo da tradução, como eu disse. Então, ela tem essa impureza. Representa o quê? Representa os demônios da chamada trindade satânica. Formada o quê? Formada pelo dragão, que é Satanás, a besta, que é o falso profeta. A trindade satânica, irmão, ela é formada
como eu disse, pelo dragão, né? O próprio Satanás tentando imitar a Deus, né? No Apocalipse capítulo 13, 1 ao 3, você poderá estar conferindo. Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao 3. É o próprio Satanás tentando imitar a Deus, a referência dragão. O anticristo é a primeira besta do mar, irmãos, também tentando imitar a Cristo. Você pode conferir lá em Apocalipse capítulo 17 e verso de número 15. Apocalipse 17, verso número 15, fala a respeito, né, do anticristo. É a primeira besta do mar, né? E o falso profeta, né, que transcreve lá em Apocalipse capítulo 13, verso 11 ao 18. Apocalipse 13, verso 11 ao 18, fala a respeito do falso profeta, a segunda besta da terra, tentando também imitar o Espírito Santo, né? Esses espíritos, irmãos, ou seja, essa trindade, né, do mal, iludirão as pessoas, instigando, né, revolta. Nós vemos hoje aí seus representantes em todo quadro da sociedade. Todo quadro da sociedade existe pessoas do mal, invertendo, né, as coisas que são de Deus, invertendo as leis, fazendo com que as pessoas de bem sigam pelo caminho do engano. São pessoas que são usadas, né? Muitas vezes essas pessoas que não têm um Deus em seu coração praticam o mal, alguns inconscientemente e outros conscientemente, né? Servindo então a essa trindade do mal, né? Revertendo as coisas que são certas para que as pessoas enganadamente venham a estar cometendo as torpezas, as coisas erradas, né? Então esses espíritos são o que estão instigando a revolta, fazendo-os pensar que podem lutar contra Cristo e que podem prevalecer, né? Esse trecho, irmão, parece se inspirar na grande batalha de Gog e Magog, lá em Ezequiel 38 e 39, né? Semelhante à derrota de Faraó no Mar Vermelho, Deus vencerá todos os inimigos. Este último combate acontecerá na volta do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 19, do 11 ao 21. O último combate vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Para que você vá transcrevendo aí, já estamos partindo para o final. Armagedon, irmão, é uma transliteração de Har Megido, o nome Monte Megido, né? Depois eu vou passar as fontes de onde nós tiramos essa tradução aqui. Armagedão é uma transliteração de Har Megido, o nome Monte Megido, né? Na planície de Esdrelon, um importante local de grandes batalhas que aconteceram lá, como a derrota dos cananeus, lá em Juízes 4 e 2, local onde Gideão venceu os midianitas com os seus 300, lá em Juízes 7. Olha só, também foi o mesmo lugar onde o rei Saul foi derrotado, lá em 1 Samuel, capítulo 31. O mesmo local onde a rainha Jezabel foi morta. Você pode conferir lá em 2 Reis 9 e 33. Por isso, irmão, todos esses acontecimentos foram nesse local. Por isso esse local simboliza a luta do povo de Deus contra o mal, vencendo com a ajuda de Deus. Amém? E para encerrar, a sétima taça, grande destruição, lá em Apocalipse capítulo 16, 17 e 21. A sétima e última taça
é derramada sobre a terra e acontecem o quê? Tempestades de raios, terremotos, chuvas de meteoro. Não é chuva comum, não. Chuvas de meteoro, com tamanha força destruidora, atingindo todo o planeta. A Babilônia representa um sistema religioso e comercial que engana e gera confusão. Esta cidade foi interpretada na história como Roma e outras capitais de impérios dominadores. Mas também pode, irmão, ser uma crítica a Jerusalém que recusou o Messias. Dá uma olhadinha lá em Zacarias 14:4 que você vai entender melhor. Pode ser uma crítica a Jerusalém que recusou o seu Messias. Quando as ilhas fogem, mostra uma profecia do derretimento de massas polares e inundação de muitas terras. Haverá o último e mais forte terremoto que o planeta já enfrentou, com uma chuva de pedras pesando cerca de 35 quilos. Faz uma ideia? Chuva de pedras, mas não é pedra de gelo, não. Né? Uma chuva de pedras pesando cerca de 35 quilos. Né? Irmãos, as taças que nós lemos, elas representam o quê? Elas manifestam o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Tá? Eu tenho que, já passei um pouco do horário, né? Nós vamos concluir com Apocalipse, capítulo 16, perdão, e verso 13, que diz assim: feito está. Após o derramar das 7 taças, uma voz sai do trono de Deus dizendo que tudo está feito. Como Jesus disse na cruz, está consumado. Lá em João 19:30. Isso mostra que o juízo de Deus está sendo cumprido sobre a terra. Essa mesma expressão é usada novamente por Jesus, quando mostra a João a Nova Jerusalém, dizendo: tudo está feito, apontando um novo tempo, quando se cumpre todo o propósito de Deus. É o desfecho, né? Agora, precisamos, irmão, aproveitar o tempo oportuno da salvação, o tempo da graça, para buscar o Senhor e nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Dá uma olhadinha lá em Hebreus 4, verso 16. Tá? Quando você terminar, fechar o estudo, dá uma olhadinha lá em Hebreus 4:16. Nós precisamos aproveitar o tempo oportuno. É amanhã? Não, é agora. É agora. A Bíblia relata que o tempo se chama hoje. Se você necessita aceitar ao Senhor Jesus, ainda não o fez. Se você precisa se reconciliar, se você precisa se arrepender, se você quer ter não tenho certeza, pastor, e quer ter a certeza, Deus está te dando a oportunidade, irmãos. Não deixe para amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. E se chama hoje. Eu vou estar orando, se você assim deseja. Eu vou estar orando para encerrar essa live, né? Já agradecendo a todos que nos acompanharam, aqueles que irão nos acompanhar, que Deus abençoe, que esta palavra venha ajudá-los grandemente. Você poderá fazer aí perguntas, né? Se tiver dúvida a respeito de alguma coisa, na medida do possível, tanto eu como o nosso pastor presidente, pastor Wagner, estaremos à disposição para estarmos aí sanando toda dúvida, né? Curva o seu semblante, feche os seus olhos e receba de Deus esta oração.
Querido e amado Deus e Pai de toda eternidade, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai, por esses minutos, Senhor Jesus, que nos concedeu diante da tua presença, Senhor. Te louvo e te agradeço pela tua santa e gloriosa palavra, na certeza, Senhor Jesus, ó Pai, de todos aqueles que acompanharam, todos aqueles que se conectaram e que ainda hão de se conectar com esta live, Senhor. Ó meu Pai querido, esteja, Senhor, realizando o teu querer na vida do teu filho, Senhor. Teu filho que agora, Senhor, se curva diante de ti, aquele que tem, Senhor Jesus, o coração arrependido dos seus maus caminhos, aqueles que querem se reconciliar contigo, Senhor, aqueles que querem ter a certeza da salvação, aqueles que foram religiosos, mas que querem deixar de ser religiosos e ter, Senhor, meu Pai, uma intimidade contigo. Agora toca, Senhor, a cada vida. Ó Pai, cobre com o teu sangue precioso. Escreve, Senhor, o nome daqueles que ainda não foram escritos, ó Pai, no teu livro, Senhor, para que possam, Senhor, meu Pai, estar tomando posse, Senhor Jesus, ó Pai, das tuas riquíssimas promessas, Pai. Guarda, Senhor, a cada vida, guarda suas famílias, o seu trabalho, dá uma noite abençoada na tua santa e gloriosa presença, Pai. Nós te pedimos nesta noite, Pai, já te agradecendo no nome do Senhor Jesus. Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos. Amém?